Graça e paz, misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Este é o programa Pedra Angular. Este programa vai ao ar todos os dias pela Pedra Branca FM e estamos ao vivo agora pelo Facebook. Saiba que é um prazer maravilhoso, uma satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. Este programa, sem dúvida alguma, é um fruto da graça de Deus que nos colocou aqui para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Sempre repetimos que não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para denegrir ninguém, não estamos aqui para falar mal de ninguém. Estamos aqui para pregar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Graça e verdade são a mesma pessoa. Que pessoa é esta? Senhor Jesus Cristo. É a única verdade que liberta o ser humano. Então nós sabemos que quando propagamos a verdade, isto vai ferir os sistemas organizados, vai ferir a indústria de doutrinas falsas. Aí nós estamos vendo uma em cada esquina. Cada dia surge uma nova igreja para mais uma confusão. Confusão para confundir a cabeça das pessoas. Mas, todavia, nós sabemos que eleito não será enganado. E a luz vai bater na semente do eleito. Nós sabemos que o eleito, em meio a uma confusão religiosa desta, ele não será enganado. Quando ele ouvir a verdade, aquela verdade vai penetrar em seu coração e ele saberá que aquilo é a verdade. O que nós devemos fazer é propagar esta verdade, espalhar esta verdade ao mundo, que o eleito será resgatado por esta verdade. Então que Deus te abençoe. É um prazer agora adentrar no seu lar para propagar a mensagem que precursa a segunda vinda de Cristo. A mensagem que nos prepara para o rapto, que nos põe na posição correta. Então, saiba que é um prazer e uma satisfação maravilhosa estar aqui de volta com vocês. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora no seu lar para trazer mais um pouco do maná escondido da palavra revelada. Nós estamos seguindo uma série aqui sobre os 7 milagres que Jesus realizou, narrados no Evangelho de João. Quando no Evangelho de João narra esses 7 milagres realizados por Cristo, que esses 7 milagres eles têm que estar em nossas vidas, começando pela transformação e terminando na ressurreição, que a ressurreição é o maior de todos. Podemos dizer assim, o primeiro e o último é o maior de todos. Sendo que a ressurreição é o coroamento, é aquilo que nós almejamos, a primeira ressurreição. Porque os eleitos fazem parte da primeira ressurreição. E é isso que o eleito mais almeja na sua vida, é fazer parte desta primeira ressurreição, está na primeira ressurreição. Porque ele terá acesso às bodas do Cordeiro, o milênio e a nova cidade santa. Isto é maravilhoso. Começando com a transformação de água em vinho e terminando com a ressurreição de Lázaro. Os 7 milagres narrados por João. Transformação de água em vinho, o primeiro. A cura do filho do oficial, o segundo. A cura de um paralítico em Betsaida, o terceiro. Hoje nós vamos estudar o 4º milagre no capítulo 6 de João, a multiplicação dos pães e peixes. O 5º milagre também está no capítulo 6, que é Jesus anda sobre o mar,
o sexto milagre, no capítulo 9 de João, a cura de um cego de nascença, e o sétimo milagre no capítulo 11 do Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro. Sendo que nós vamos se deter agora no quarto milagre, uma vez que já falamos nos últimos 3 programas sobre os 3 primeiros milagres. E para isso eu quero ler convosco a palavra no capítulo 6 de João, onde nós vamos ter esta narrativa da multiplicação dos pães e peixes. Jesus faz aquilo que o homem não pode fazer. O homem pode até plantar, o homem pode fazer isto, mas multiplicar é uma lei que Deus deixou para que acontecesse essa multiplicação ali no grão. Você planta uma semente e você colhe quantas sementes? Várias, porque esta multiplicação é divina, é uma lei que Deus deixou para haver esta multiplicação. E a gente sabe, Ele multiplica em nossas vidas as coisas. E eu quero que Ele multiplique amor, misericórdia, compaixão, graça, fé em minha vida. Porque isto são coisas que não passam. Algo espiritual. Isto é maravilhoso. Isto são coisas que não se pode tirar de um ser humano. E isto leva o ser humano muito mais além e mais próximo de Cristo. Mas vamos lá, vamos ler a palavra para a gente fixar a nossa reflexão. Passado algum tempo, Jesus foi para outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia. Observe, uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo uma grande multidão que via em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas disse isso apenas para o provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Jesus sabe o que vai fazer, pode ter certeza. E ele sabe o que faz. Felipe lhe respondeu: 200 denários não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão? Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos pequenos. Mas de que servem no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei-o que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim, assentaram-se os homens em números de quase 5.000. Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, repartiu entre os discípulos e para os que estavam assentados. E da mesma maneira se fez com os peixes, tanto quanto desejaram. E, quando estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim sendo, eles o ajuntaram e encheram 12 cestos, com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Uma pequena palavra de oração. Pai, te agradecemos, tua palavra é a verdade. Muito obrigado. Unge os ouvidos e os corações que estão do outro lado e fala conosco através desta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, meus amados ouvintes que estão na escuta, vocês que estão no Facebook, veja só. Qual é o motivo, a razão e o propósito de seguirmos a Cristo? É por causa dos milagres que ele realiza?
Porque aqui diz que grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Qual é o propósito de seguir a Cristo? É para ter o casamento melhorado, para ter uma boa casa, para ter um bom carro, ou para ter coisas aqui na terra, para ver as coisas melhorarem para mim aqui na terra, para eu ter prosperidade aqui? Este é o motivo de seguir a Cristo? Para ter uma cura? Não. Até porque a maior ambição do cristão, disse o profeta William Branham, a maior ambição do cristão é pregar o evangelho ao moribundo pecador. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui, ó. Disse o profeta William Branham, a maior ambição que o cristão deve ter na terra, e ele deve ser ambicioso para quê? Pregar o evangelho a um moribundo pecador, levar o amor de Deus a um moribundo pecador. Não, a gente vê pessoas pregando prosperidade nas denominações e a gente vê pessoas pregando prosperidade na mensagem, prosperidade aqui na terra, quando a nossa vida deve ser colocada no evangelho. A ambição do cristão aqui na terra não é ter uma casa de 2 milhões, ou um carro de 230 mil, de 200 mil. Isso é vergonhoso. Isto é vergonhoso. A ambição nossa aqui na terra é levar o evangelho, o plano de salvação, levar Cristo ao moribundo pecador. Observe, a multidão o seguia por quê? Qual era a finalidade que aquela multidão tinha? Por ter visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Não, eu não sigo a Cristo por isto. Não, eu sigo a Cristo, eu vivo para Cristo por amor. Em gratidão pelo que ele fez por mim na cruz do Calvário para me resgatar. Porque ele veio me buscar. Eu sigo a Cristo não é com medo de ir para o inferno, porque isto seria vão. Seria vão na minha vida seguir a Ele com medo de ir para o inferno. Não, eu sigo porque eu amo, porque quero honrá-lo. E a fé que honra a Deus é honrada por Deus. Aquele que me serve, o Pai o honrará. Jesus disse isso, tem promessa para isso. Mas eu quero segui-lo por amor. Eu quero segui-lo por gratidão, porque vejo que ele tomou o meu lugar na cruz do Calvário. Ele me substituiu, mesmo eu sendo um moribundo pecador. Ele morreu por mim. Então diz aqui que o motivo e o objetivo daquelas pessoas estarem seguindo a Cristo era porque tinha visto sinais. As pessoas querem seguir a Cristo porque querem ver sinais para poder seguir a Cristo. Não, o verdadeiro cristão segue a Cristo para depois ver os sinais. Os sinais vão acontecer em sua vida normalmente. Pode ter certeza disto. Pode ter certeza disto. Mas vamos lá. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos, vendo a grande multidão que vinha em direção a ele, disse a Felipe, agora veja só, disse a um dos seus discípulos, onde compraremos pães para lhe dar a comer? Disse isto apenas para provar, porque ele bem sabia o que ia fazer. Observe, ó, Jesus sabe o que faz e o que vai fazer. Observe, ele estava dizendo isto para testar, para ver se seus discípulos aqui na terra, ou mesmo os pastores, sabem de onde vem o alimento para alimentar a multidão que está faminta. Pastor, vem cá, a gente não precisa de denários. Um denário é um dia de trabalho.
Um denário é um dia de trabalho. Aqui em Israel, 200 dias de trabalho. Eu não preciso de 200 dias de trabalho para alimentar a multidão. Eu não preciso ter recursos financeiros para alimentar a multidão. Vem cá, por favor. Eu preciso de Jesus. Eu preciso reconhecer que Jesus é o único capaz de alimentar a multidão. Eu preciso reconhecer que meus recursos humanos não me levarão a nada. Mas Jesus é quem alimenta a multidão. Eu preciso saber que aqui só tem uma roupa que Deus está vestindo agora, mas essa palavra é de Deus. Não. Esse programa não está sendo feito por mim. Não é eu que estou trazendo isto para você. Aqui só é a roupa que Deus veste. É Cristo que te alimenta, é Cristo quem supre as tuas necessidades, é Cristo quem traz o pão para te alimentar, tanto físico como espiritual. Basta somente você confiar nele. Pastor, não vai buscar recurso em outro pastor, porque você é autoridade local. Vai buscar recursos em Cristo, no Espírito Santo. Este é o teu cabeça. E ele te dará os recursos, porque ele sabe o que fazer. Então veja só, muitas vezes Jesus nos testa para ver o que vamos fazer. Talvez ele quisesse ouvir de Filipe ali dizendo: não, Senhor, nós não temos como dar recursos a esta multidão. Nós não temos condições, mas tu tens. Tu podes fazer. Tu és poderoso para fazer. Então veja só, disse: aonde compraremos pães para dar a comer? Mas disse isto apenas para prová-lo. Muitos sobem à plataforma para pregar achando que eles trazem uma mensagem. Ora, se você não colocar que você só é simplesmente uma roupa a qual Deus está vestindo para trazer a mensagem, e a mensagem vem de Deus para ajudar o povo, para matar a fome do faminto, sua mensagem é vão. Se você achar que é você que tem eloquência, que sabe, sua mensagem é vão. É vão. É Cristo que traz o alimento para as pessoas. E aí Filipe vem e vai atrás dos recursos financeiros. Recursos financeiros. Não, precisamos de 200 denários, dá para cada um comer um pedacinho de pão. Ora, um pedacinho de pão, recursos financeiros, recursos desta terra para tentar alimentar a multidão, e o povo está morrendo. O povo está morrendo. Porque os pastores, se é de buscar em Cristo, botar o joelho no chão, clamar pelo povo para trazer uma mensagem que alimente o povo, não. Estão rodando de cidade em cidade com 12 igrejas, com 10 igrejas, com 5 igrejas, quando o irmão Brana diz que pastor é local. Aí trazem a mensagem e o povo está morrendo. E o povo morrendo. Vamos lá. Veja só. Não é necessário 200 denários, 200 dias de trabalho. Um denário é um dia de trabalho. Para dar. Seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Olha só. Não é necessário 200 dias de trabalho para dar só um pedacinho a cada um. Mas não vai fartar a multidão, não vai alimentar a multidão, vai dar só um pedacinho. Isso é um faz de conta. Meu Deus, vamos buscar recursos em Cristo para a gente alimentar a multidão. É em Cristo que nós encontramos os recursos para alimentar a multidão. Então vamos lá. Jesus disse isso só para prová-lo, para ver o que ele iria dizer, para ver o que muitos vão dizer. Então veja só,
Mas um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos pequenos. Mas de que serve no meio de tanta gente? Observe. O que eu tenho, eu devo entregar para Cristo, porque Ele vai multiplicar. O que é que eu sei fazer? Para que Deus te chamou? Para quê? O que você sabe fazer? Entregue a Cristo. O profeta William Branham diz: você diz, às vezes eu tenho pouca coisa, Senhor, eu tenho pouca coisa, mas entregue a Cristo, que Ele vai fazer isto se multiplicar e vai alimentar aqueles que estão ao teu redor. O que é que eu sei fazer? Sei ensinar? Vou entregar a Cristo, esmere-se em fazer isto da forma dedicada. Então eu devo entregar a Cristo. E aí Ele vai fazer isto se multiplicar. Então o André disse: tem 2 pães, tem 5 pães e 2 peixinhos. Tem 7, né? Nas 7 eras da igreja, ele iria alimentar a multidão. Nas 7 eras. Tem os 5 pães e 2 peixes. O que é isso para tanta gente? É muita coisa quando Cristo está lá. Quando Cristo está lá, então Ele pega o pouco e o pouco Ele faz multiplicar. Sabe? Às vezes você diz assim: eu tenho pouco conhecimento, eu tenho pouco disto, mas se você coloca diante de Cristo, Ele vai trazer o alimento para a multidão. Eu estou convicto que o alimento não vem através de conhecimento, mas o alimento para as almas famintas vem através de quando a gente entrega nossa vida a Cristo, entregamos o que temos a Cristo e se dobramos diante dele em oração. Aí sabemos que Ele é capaz de suprir as necessidades do povo. Então vamos lá. Então, este 4º milagre, Jesus faz aquilo que o homem não pode fazer, que é multiplicar. Ele falou para Filipe: onde compraremos pão para alimentar essa multidão? Filipe, onde ele foi buscar os recursos para tentar alimentar a multidão? No dinheiro. Para dar só um pedacinho a cada um. Então, o homem não podia fazer aquilo, não podia alimentar aquela multidão. Um pastor não alimenta multidão nenhuma, é Cristo através dele. Ele tem que ver isto. E aí vamos. Então trouxeram: fazei com que o povo se assente, e ali havia muita grande, se assentaram 5.000 pessoas. E Jesus pegou os pães e, tendo dado graças, o repartiu. Oh, coisa maravilhosa! Naquele pouco que você tem, se ele der graças ali, aquilo vai alimentar muita gente. E entre os discípulos, para os que estavam sentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, tantos quanto desejaram. E quando estava farto, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram. Com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou a multidão. 5.000 pessoas foram alimentadas e sobraram. Quando ele perguntou para Filipe, Filipe disse: 200 denários seria necessário para cada um comer um pedacinho. Olha o que é que o homem traz para as pessoas. É o faz de conta, levando com a barriga, dando um pedacinho só. Era a solução que ele tinha para o povo, para dar só um pedacinho. Não. Mas Jesus, quando traz, ele traz que sobra. A multidão, ele farta a multidão com o alimento. Ele traz o alimento para a multidão come, fica farta e sobra. E como ele é maravilhoso, ele não desperdiça nada. Não desperdice, não. Jesus deu exemplo que nós não devemos desperdiçar.
mas recolheram 12 cestos. Recolheram 12 cestos e levaram os pedaços. Os pedaços que haviam sobrado eles recolheram, porque Jesus nos deu exemplo de economia, nos deu exemplo que não devemos desperdiçar, porque um dia poderá nos faltar. Ele nos deu exemplo em tudo. Gente, uma coisa é certa, Jesus nunca pediu nada para que nós fizéssemos se ele não tivesse feito primeiro. Me diga uma coisa, como o povo vai evangelizar se o pastor não evangeliza? Como o povo vai fazer algo se o pastor não faz? Como o povo vai orar se o pastor não ora? Gente, a maior liderança é pelo exemplo. A maior liderança é pelo exemplo. E o nosso maior exemplo é Jesus Cristo. O nosso segundo exemplo, Paulo, e o nosso terceiro, William Branham. Jesus Cristo, Paulo e William Branham nos deram exemplo em tudo. Mas primeiramente, Jesus Cristo. Liderança pelo exemplo. E depois eu vou falar isto aqui, liderança pelo exemplo, através dos 3. E você verá grandes coisas. Agora deixa eu só te mostrar aqui uma coisa importante. A gente sabe, eu já estou terminando o programa, que homens conquistaram reinos através da espada, da luta e da guerra. Mas aqueles homens que eram líderes, eles lideravam pelo exemplo. Por exemplo, havia um cartaginês chamado Aníbal. Quando Cartago era uma grande força. E eles tinham um líder chamado Aníbal. Mas aquele homem liderava pelo exemplo. Quando ele foi enfrentar os exércitos romanos, eles tiveram que subir os Alpes, na Itália, com elefantes carregados de alimento e suprimento. Mas Aníbal, ele dormia onde os seus soldados dormiam, ele comia onde os seus soldados comiam, ele era um exemplo. Os soldados dele olhavam para ele como um exemplo. Liderança pelo exemplo. E aquele povo gostava dele demais, porque via nele a liderança pelo exemplo. Imagina, Cristo, antes de nos pedir para lavar o pé do irmão, ele lavou. Antes de nos pedir qualquer coisa, ele fez primeiro. Se ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, a Bíblia diz que Jesus evangelizava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando o reino de Deus. Mas como é que vai ter? Gente, vamos em frente. Seja exemplo. Pegue, dê exemplo para os seus membros, porque os membros só vão até onde o pastor vai, porque o pastor é comparado com a boia da caixa d'água. Então, o meu tempo terminou. Mas queres alimentar aqueles que estão ao teu redor? Vai atrás de Cristo, se dobra em joelho, caia aos prantos em oração, que Ele trará uma mensagem através de você para alimentar a multidão e fartar o povo. Um forte abraço. Eu não tenho mais tempo para continuar. Que Deus te abençoe. Nossos cultos, Rua Cândido Gambarra, sem número, próxima à antiga Caixa d'Água. Ali está o nosso tabernáculo. Tabernáculo em Pedra Branca. Cultos domingos e quarta às 19h30. Um forte abraço. Foi bom estar convosco. Foi bom estar com vocês mais uma vez. A todos que estiveram pela Pedra Branca FM, um forte abraço. Deus vos abençoe. Vem estar conosco nos nossos cultos. Eu aguardo você. E a todos que estiveram no Facebook conosco, um forte abraço. Deus vos abençoe. Deus vos recompense. Fica na paz do Senhor. Amém.